Olá, pessoal! Hoje vamos dar prosseguimento com o nosso conteúdo e nessa videoaula a gente vai tratar das expressões regulares. A gente já trabalhou com as linguagens formais, né? Apesar de elas serem um formalismo para representar o comportamento de sistemas, elas não são necessariamente um formalismo prático, né? Porque a gente não consegue expressar o comportamento de uma maneira mais compacta. A gente só consegue representar o comportamento enumerando todas as cadeias que o sistema vai aceitar. Obviamente, esse não é uma maneira viável de representação. Né? Então, a gente busca estruturas mais compactas e que tenham um alto poder de representação. E essas estruturas são as expressões regulares, que nós vamos, então, descrever nessa videoaula. Antes da gente começar a definir algumas expressões regulares, vamos ver algumas definições. Então, as expressões regulares, elas são uma descrição algébrica para uma linguagem. A gente consegue, então, pegar aquela linguagem que a gente descreveu através de uma frase, por exemplo, e encontrar uma descrição algébrica para ela, né? E elas são utilizadas como linguagens de entrada para sistemas que processam strings ou cadeias ou palavras, né? Tanto faz qual o termo utilizar. Então, a gente tem aqui uma descrição algébrica que gera todas as cadeias que uma linguagem pode reconhecer. Então, isso é uma grande vantagem para a gente descrever sistemas, porque a gente pode, através de uma expressão, definir todas as possíveis cadeias que são aceitas por aquele sistema. As expressões regulares são descritas através de 3 operações, e apenas essas 3 operações que a gente já estudou na videoaula anterior, que é união de linguagens, concatenação de linguagens e o fechamento estrela de linguagens ou fechamento clean de linguagens. Vamos relembrar a união de linguagens. Né? Se eu tenho uma linguagem L e uma linguagem M, a união delas é dada pelo conjunto de cadeias que estão tanto em L como em M. Lembrando que, quando a gente está falando nessas linguagens, a gente está utilizando operações de conjuntos, é o mesmo princípio. Né? Então, aqui, ó, se eu tenho L composto por 3 palavras, 001, 10, 111. E a linguagem M composta de epsilon, que é, lembrando, a nossa palavra vazia, e 001, se eu fizer a união dessa linguagem, vai ser o quê? Vai ser um conjunto dado por todas estas palavras, né? Então, a gente também representa com o mais. Então, todas as cadeias que estão em L e que estão em M estarão na união de L com M. A concatenação de linguagens a gente também já viu, né? A gente acaba lembrando mais da concatenação de cadeias, né? Mas é o mesmo princípio. Se eu tenho 2 linguagens, L e M, a concatenação vai ser um novo conjunto, ou seja, uma nova linguagem, onde as cadeias dessa linguagem são sempre concatenação entre as cadeias de L e de M. Se eu vir aqui e pegar a mesma linguagem L e a mesma linguagem M, como que eu vou encontrar a minha concatenação? Eu vou pegar todas as palavras que estão em L e vou concatenar com que estão em M. Então, se eu pegar essa palavra com essa, vai gerar essa, né? E aí, depois eu vou pegar essa palavra com essa e vai me gerar essa aqui. Depois, eu vou pegar essa com epsilon, essa com 001. Claro, aqui eu estou explicitando o epsilon para ficar bem claro, né? Mas a solução, a gente acaba retirando a palavra vazia, né? Porque a gente viu a propriedade que me diz que se eu concatenar qualquer cadeia com epsilon, é a própria cadeia. Então, deixei aqui para ficar bem claro o processo que foi realizado. Lembrando que a concatenação,
ela depende da ordem, né? A concatenação de L com M não é a mesma coisa de M com L, né? Então, a gente tem que cuidar aqui a ordem. Vai ser sempre uma cadeia de L concatenada com uma cadeia de M, perfeito? E o último operador é o fechamento clean, que é o quê? O conjunto de cadeias que podem ser formadas tomando-se qualquer número de cadeias de L. Ou seja, é quando a gente pode concatenar as próprias cadeias várias vezes. Lembrando que o clean, ele é um operador de potência, né? Só que é um operador de infinitas potências. Então, a gente não consegue enumerar todas as possibilidades geradas com o operador estrela, assim como a gente fez com o operador de união e concatenação. Então, se eu tenho aqui a linguagem L dada por duas palavras, se eu venho aqui agora e eu quero achar o fechamento clean de L, vai ser o quê? Vai ser todas as possíveis cadeias geradas pelas potências destas duas palavras. Sempre o L estrela tem o epsilon. Lembrem que quando a gente pega e eleva uma linguagem ou uma cadeia na zero, me dá a palavra vazia. Então, ele vai estar aqui, né? No fechamento clean dessa linguagem. Agora, sempre vai ter a própria linguagem, então 0 e 1 vai estar contido no L estrela e vai existir agora todas as possíveis potências usando essas duas cadeias. Então, eu posso concatenar o 0 com o 0 com o 1, 1, ou o 0 com 1, 1, 0, né? Por quê? Porque eu posso gerar infinitas possibilidades encadeando essas palavras, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos que vai deixar isso aqui mais claro. Tá? Aqui eu estou sem regra de formação, né? A expressão regular vai permitir que eu coloque uma regra de formação de como concatenar, por exemplo, essas duas linguagens. Aqui está livre, né? Eu posso fazer qualquer concatenação usando 0 e 1, 1. Observem que eu não posso, quando aparecer o 1, aparecer o 1 sozinho. Ele sempre vai aparecer aos pares, por quê? Porque essa é que é a minha palavra de L. Então, a gente consegue trabalhar com 3 operações. E essas operações, elas seguem uma regra de precedência, assim como na matemática. Aqui, o primeiro operador que a gente faz é sempre o fechamento clean, a potência. Depois, a concatenação e, por fim, a união. É claro que aqui vale a mesma regra dos parênteses, né? Assim como nas operações aritméticas. E o que são as nossas expressões regulares, então? Vamos defini-las nesse momento. Então, a gente tem aqui, primeiro, que são expressões regulares. Φ é uma expressão regular que representa o conjunto vazio. Lembrando que o conjunto vazio não é a linguagem que contém apenas o epsilon. Epsilon é a linguagem que contém apenas a palavra vazia, é uma expressão regular também. E sigma é uma linguagem que contém apenas um elemento sigma, né? Para todo sigma que pertence ao alfabeto, também é uma expressão regular. Ou seja, essas 3 expressões aqui, elas servem também para a gente definir um ponto de parada da aplicação dessas regras, né? Assim como quando a gente está definindo alguma coisa recursivamente. Agora, aqui eu tenho a minha regra. Se R e S são expressões regulares, por exemplo, sigma, né, que pode ser uma expressão regular dada apenas por um elemento, né? Agora, se R e S são expressões regulares, a concatenação de R com S, o fechamento clean de R, o fechamento clean de S e a união de R com S também são expressões regulares.
E toda expressão regular é obtida pela aplicação dessas regras 1 e 2. O que eu estou dizendo aqui? Que as únicas operações que eu posso utilizar em uma expressão regular são fechamento clean, concatenação e união. Qualquer outra linguagem que eu não possa expressar apenas com estas operações não pode ser representada por uma expressão regular. Isso é bem importante, ok? A gente gravar. Vamos ver um exemplo. Como que eu vou representar uma expressão regular E? Deixa eu pegar aqui a minha E, aqui, que representa uma determinada linguagem L. E a regra de formação dessa linguagem L me diz que todas as cadeias são formadas por 0 e 1 de forma alternada, iniciando em 0 e aceita a cadeia vazia. Bom, nesse caso aqui, né, eu sei o quê? Que o meu sigma, o meu alfabeto é dado pelos elementos 0 e 1. Eu sei que a minha linguagem aceita o epsilon, né? Eu disse que ele aceita a palavra vazia. E as cadeias sempre são formadas por 0 e 1 de forma alternada. Então, começa por 0. Então, eu sei o quê? Que 0, 1 pertence à minha linguagem. 0, 1, 0, 1 também pertence à minha linguagem. 0, 1, 0, 1, 0, 1 também pertence à minha linguagem e assim por diante. Então, essa linguagem L eu não consigo encontrar todas as possibilidades pela enumeração dos estados, pela enumeração das cadeias. Então, a gente busca o quê? Uma expressão que permita que eu gere todas essas palavras. Então, primeiro, né, tentando indicar um caminho para achar, eu sei ali que, né, assim como eu coloquei já ali no L, a cadeia S igual a 0, 1 pertence a essa linguagem, né, pela expressão que eu estou procurando. E qual é a expressão? A expressão, então, é sempre que eu quiser né, gerar cadeias pela concatenação de 0 e 1. E que operador permite que eu encontre infinitas vezes a concatenação de 0 com 1? O estrela, né? Então, aqui, ó, a minha expressão regular é dada por 0, 1, estrela. Botei entre parênteses, por quê? Porque o 0 e o 1, a concatenação tem que sempre ser nessa ordem. Então, que palavras eu posso gerar aqui, né? Como eu marquei ali, o epsilon sempre pertence ao fechamento clean. Se eu aplicar a potência uma vez, eu vou gerar 0, 1. Se eu for aplicar a potência duas vezes, eu vou gerar 0, 1, 0, 1, que é exatamente o que eu estava fazendo ali, ok? Tem que lembrar também que se eu não aceito a cadeia vazia, já seria uma expressão diferente, né? Como que eu teria que fazer isso? Eu teria que garantir pelo menos uma ocorrência de 0, 1. Né? Aí eu escreveria como essa expressão. Se eu quisesse garantir pelo menos uma vez, já seria uma outra expressão, onde eu teria 0, 1, sempre concatenado com 0, 1, estrela, que poderia então dar a cadeia vazia, mas eu garanti pelo menos uma ocorrência do par aqui. Mas já seria outra definição de linguagem, né, para gerar esta outra expressão. Vamos ver aqui outros exemplos. Definir expressões regulares para linguagens definidas sobre esse alfabeto, né, 0 e 1. E agora, a definição da minha linguagem é linguagem com o conjunto de todas as palavras que começam com 0. Tem que prestar bastante atenção agora na definição da linguagem, porque quando eu digo todas as palavras, eu não posso deixar de fora nenhuma ocorrência, tá? E isso, então, significa que eu quero a expressão mais abrangente possível.
Se a minha linguagem sempre vai começar em 0, significa que essa expressão, essa linguagem não aceita a palavra vazia, concordam? Então, aqui eu tenho que garantir que o meu 0 acontece sempre uma vez. Depois, né, ele pode gerar qualquer combinação de zeros e uns, não necessariamente encadeados. Como eu não quero eles sempre encadeados, eu vou usar o mais e aqui o estrela. Significa o quê? Que eu vou gerar palavras, por exemplo, 0. Agora aqui eu tenho 0 ou 1. Pode ser que seja o 1. Depois, esse meu operador estrela me indica que eu vou voltar aqui dentro desse parênteses e vou fazer mais uma vez, né, a escolha entre esses dois, aonde eu posso escolher novamente o 1. Esse operador estrela vai me permitir escolher mais um elemento dessa união, onde, por exemplo, agora aqui pode ser o 0. Né? Então, eu fiz a potência dessa união aqui, né? 3 vezes eu escolhi um elemento. Né? Essa palavra aqui pertence à linguagem dada para essa expressão. Agora, aqui eu tenho outro enunciado. Linguagem como um conjunto de todas, de novo, prestem atenção, todas as palavras que contêm 00 ou 11. Significa o quê? Que eu tenho que encontrar uma expressão que sempre vai gerar palavras com 00 ou 11 pelo menos uma vez. Não significa que é só uma vez, né? Já seria outra linguagem. Se eu tenho que sempre garantir que vai ter um 00 ou um 1, significa que essa linguagem não aceita a palavra vazia. Então, eu não posso ter um estrela aqui da minha linguagem inteira, né? Da minha expressão inteira. Aqui, como que eu fiz? Eu garanti aqui o quê? Que eu tenho 00 ou 11 pelo menos uma vez. Depois, eu tenho o quê? Tanto antes desse 00 ou desse 11, como depois, eu posso ter qualquer quantidade de zeros ou 1 estrela na geração dessas minhas palavras. Lembrando que esse estrela pode aceitar o epsilon. Então, se eu gero um epsilon aqui eu vou gerar 00, aqui eu posso ter um epsilon também, eu encontro uma cadeia S que pertence à minha linguagem. Por quê? Porque ela tem pelo menos um 00. Eu vou ter um S que aceita 00, 1, 1? Sim. Por quê? Significa que nesse meu primeiro estrela aqui, eu posso ter gerado 2 vezes o 0. Aqui eu gerei o 00 e aqui eu gerei, né? Então, aqui eu gerei o 0, 0. Aqui eu gerei o meu 1, 1 e aqui eu gerei um epsilon. Então, eu consigo gerar essa cadeia aqui pertencendo a essa expressão. Aqui vamos tentar, então, eu já fiz isso, né, nos slides anteriores, mas vamos deixar aqui bem explicado essa questão de ver se uma palavra pertence ou não, se ela é gerada ou não pela expressão regular. Então, a gente diz o quê? Essa palavra gerada pela expressão regular pertence à linguagem que a define, sim ou não, né? Então, vamos pegar aqui aquela que definia a linguagem com conjunto de todas as palavras que começam em 0. Então, a gente tem aqui a nossa expressão e eu quero saber se essa palavra S aqui pertence a essa linguagem. Bom, ela começa em 0? Sim. E depois desse 0, ela tem uma combinação de zeros e uns gerado por esse estrela. Então, ela atende a definição? Atende, né? Então, essa palavra pertence à linguagem dessa expressão. E essa palavra W igual a 1000? Pertence? Não, eu não tenho como gerar essa palavra, porque eu especifiquei aqui que sempre começa em 0. Então, esta palavra não é possível de ser gerada
por essa expressão, logo ela não pertence a essa linguagem. Vamos ver aqui outro exemplo de verificação. Vamos para a nossa linguagem com o conjunto de todas as palavras que contém 00 ou 11. A gente fez ali, mas vamos fazer novamente aqui. Essa palavra aqui, 00 e depois 3 uns. Essa palavra aqui, com certeza, pertence, por quê? Porque ela tem, a gente pode dizer que ela foi gerada. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Ela pode ter sido gerada aqui um epsilon, aqui o 00 e aqui 3 vezes gerou o 1. E aí ela pertence, né? Assim como eu também posso ter gerado aqui os 2 zeros, né? Aqui os 2 uns e aqui uma vez o 1. Né? Como a gente está olhando só para a expressão regular, a gente não sabe exatamente como ela foi reconhecida, mas a gente sabe que ela foi reconhecida porque é possível gerar essa cadeia aplicando essas regras de formação aqui. De modo semelhante, vamos fazer para esta daqui. A palavra 10, 10, 10 pertence? Não, né? Porque eu não tenho em nenhum momento esse par, um desses pares aqui, né? Então, eu não vou conseguir reconhecer esta palavra aqui, logo ela não pertence à nossa linguagem definida aqui. E a linguagem regular, então, né? A gente viu que a gente vai estudar apenas as linguagens regulares. Qualquer linguagem que pode ser descrita como uma expressão regular é uma linguagem regular. Tá? Isso é provado e, por definição, sempre que eu tenho uma linguagem regular, eu encontro uma expressão regular que a represente. A gente viu que os sistemas eventos discretos podem ser descritos por linguagens regulares L. Ao menos aqueles que estão no escopo da nossa disciplina podem ser representados por uma linguagem regular L. Então, a gente pode representar as cadeias de eventos através de uma expressão regular, né? Porque se eles são definidos por uma linguagem regular, existe uma expressão regular que a representa. E será que a gente vai trabalhar só com as expressões regulares? Né? Aqui mesmo a gente já viu que algumas expressões a gente não sabe exatamente como foi formada aquela palavra, né? A gente só viu que aquela palavra pertence àquela linguagem, mas a gente não tem como saber exatamente como ela foi formada, a sequência que os eventos aconteceram e o que eles representam. Então, além de ter uma expressão regular que reconhece uma linguagem, a gente também pode relacionar essa categoria, esse conjunto de linguagens regulares, através de uma máquina de estados. Tá? E essa máquina de estados vai atuar como reconhecedor e reconhecedora das expressões regulares. Logo, eu posso, né, fazer uma relação dessa máquina de estados com a modelagem dos nossos sistemas de eventos discretos. Que máquina de estado é essa? São os autômatos finitos, que a gente vai estudar a partir da próxima, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo.